Boa noite. A Escola Nacional de Formação inicia mais um curso temático no dia de hoje. É importante falar que nós chamamos de curso temático porque ele realmente é um curso montado para que militantes e filiados possam reproduzir isso em seus locais. Portanto, nós teremos agora uma transmissão ao vivo com uma convidada para o tema de hoje, mas nós também vamos colocar na página da Escola Nacional de Formação, nós vamos colocar um roteiro para que tenha essa discussão, nós vamos colocar o texto enviado sobre o tema, nós vamos dar orientações para como conduzir um tema, que nesse caso hoje é a questão da a situação agrária no Brasil, mas esse tema deve ser reunir pessoas, fazer discussões, ter orientações para como fazer isso e ampliar cada vez mais essa possibilidade de formação continuada, que é um objetivo da Escola Nacional de Formação. Nós já tivemos outros cursos temáticos que podem ser acessados na nossa página, com todas essas ferramentas para que possam ser reunidas as pessoas, conversado e debatido. Nós já temos o curso sobre o desmonte da Previdência, a questão da reforma trabalhista, a geopolítica do petróleo, a constituição dos meios de comunicação no Brasil e a agenda de luta pela democratização da mídia. Hoje é a situação atual da reforma agrária e o próximo será a superação da fome no Brasil e o retrocesso no pós-golpe. O curso de hoje, a situação agrária no Brasil, ele é extremamente importante porque é um tema que é considerado causa e consequência das grandes questões políticas, econômicas, ambientais e sociais no país. E o fio inicial desse tema está lá, desde 1534, na Constituição das Capitanias Hereditárias, até os dias de hoje, e hoje mesmo. Porque, se você olha para o Congresso Nacional, existe na representação dessa elite brasileira, 200 representantes dos ruralistas. Portanto, questão agrária é uma questão de fundo e não interessa só aos do campo, interessa a todos, porque para entender hoje qual a situação que nós estamos e qual é o tamanho do caminho que nós ainda temos que percorrer, é importantíssimo saber exatamente como é que isso se coloca na história econômica do Brasil e na história política. Para falar sobre isso, nós convidamos a Adriana Menoguchi, que é da Comissão Agrária do PT, e tínhamos também mais uma convidada, a Elisângela Araújo, que é da CUT e da FETRAF. Infelizmente, a Elisângela não pôde vir hoje, mas certamente nós vamos ainda ter a contribuição dela. Para fazer essa exposição, a Adriana vai usar 15 a 20 minutos e depois estará disponível a possibilidade de perguntas também pelo próprio Facebook. E aí nós conduziremos as perguntas, ela vai responder e a gente pode fazer um diálogo possível sobre essa questão e a possibilidade de cada vez mais se entenda de uma forma mais ampla essa questão tão complexa e tão enraizada no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana e ela vai se apresentar também. Boa noite, Regina. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Adriana Margucci, eu sou engenheira florestal, me formei na Exalc, aqui em Piracicaba, pela Universidade de São Paulo, e sou mestre em Ciências Florestais pela UNB. Faço parte do Coletivo Agrário Nacional do Partido dos Trabalhadores e agradeço a oportunidade em nome do coletivo, inclusive, porque para a gente é uma possibilidade de trazer o nosso tema para toda a militância do Partido dos Trabalhadores e para todos os simpatizantes do tema também, né?
Pedir desculpa por alguma falha, porque é um tema muito abrangente e a gente não domina assim, né, tudo. Então, vamos lá. Pode começar? Então, como a Regina apresentou, a questão agrária no Brasil, ela remonta da época do Brasil colônia ainda. Então, o Brasil colônia ele foi dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias deram início ao ciclo de produção agrícola. Então, vamos entender primeiro a diferença entre agrícola e agrário. Agrícola é o que se produz sobre a terra. Agrário é a divisão do território brasileiro. Então, no Brasil, a gente vem da época das capitanias hereditárias até hoje em dia, a economia brasileira ela se sustenta sob um modelo que é um modelo de grandes propriedades rurais, com a exploração excessiva da mão de obra e atuação do capital estrangeiro. Então, quando a gente vai lembrar do Brasil colônia, qual era o capital que existia no país? Qual foi o fluxo de dinheiro que entrou no país para a produção, primeiro, do ciclo do pau-brasil, depois a gente teve diversos outros períodos de exploração da terra e produção de commodities, que foram os períodos da cana-de-açúcar, depois a gente teve o período, inclusive, já com uma modernização, mas ainda também a produção de commodities, que é o período da produção cafeeira no Brasil, até a gente chegar o que a gente tem hoje, que é a superprodução de grãos, e muitas vezes esses grãos eles não são voltados à alimentação, mas eles são voltados à fabricação de ração para alimentação animal, de uma outra forma de produção também exploratória da terra e da mão de obra, que é a pecuária extensiva, né? Inclusive com situações de pecuária que levam à devastação. Um dos grandes motivos que a gente tem de devastação das florestas brasileiras é a produção agropecuária, não apenas da soja, mas também, na Amazônia, em grande medida, da produção de pecuária extensiva. Então, a gente vem com esse modelo que se arrasta desde a época do Brasil colônia, chegando na atualidade. O que significa sob o ponto de vista político e econômico, né? Então, política e economicamente, a dominação brasileira ela sempre aconteceu pelo meio das oligarquias rurais. Então, como a Regina citou, diversas famílias, que são as famílias consideradas as famílias dominantes do poder rural no Brasil, elas ainda estão presentes no Congresso Nacional. A bancada ruralista, hoje em dia, ela representa mais de 25% do total de deputados federais que a gente tem no Congresso Nacional. O reflexo disso é que eles aprovam tudo o que eles quiserem no Congresso Nacional. Então, a gente tem um país que é um país com grandes propriedades, 76% das propriedades brasileiras são consideradas grandes propriedades, e isso não é apenas o tamanho da propriedade, mas sim o modelo de produção e de organização da sociedade brasileira, Regina. Então, esse modelo de produção, até hoje, significa o quê? Significa a exclusão da população do campo, né? Essa população do campo, historicamente excluída, ela só teve uma situação de emancipação social a partir da redemocratização do país. Então, quando a gente tem a Constituição de 1988, a gente tem diversos direitos assegurados pela Constituição brasileira. Quando a gente vai pensar na divisão do país, quando a gente vai pensar no que significa o agrário brasileiro, a gente não pode esquecer a luta de todos os povos das águas, dos povos das florestas. Então, quando a gente fala povos das florestas, nós temos todos os povos e comunidades tradicionais que vivem no território brasileiro. Não vamos esquecer que o Brasil é o país que tem a maior floresta do planeta Terra, que tem um território praticamente continental, e nesse território continental existe a maior proporção da maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, né? Cheia de riquezas madeireiras, de riquezas minerais. Então, o ataque da oligarquia rural
sobre a população brasileira, ela não se dá apenas na produção agropecuária, mas em todos os aspectos da ocupação do território no nosso país. Então, quando a gente vê agora, recentemente, essa questão da renca que houve na região amazônica, está diretamente relacionado com a situação agrária do país, né? Porque são áreas que foram imobilizadas, inclusive na época da ditadura militar, para que não houvesse a ocupação agropecuária. E o governo golpista ele quer liberar essas áreas para que essas áreas sejam exploradas. Com o apoio de quem? Com o apoio, obviamente, da bancada ruralista. A bancada ruralista ela incide não apenas na organização da produção, mas na organização legislativa do país e do judiciário também. Então, um exemplo que a gente tem é quantos mortos do campo ilustres nós tivemos no país nos últimos 20, 30 anos, né? Essas pessoas, os responsáveis por esses assassinatos, eles muitas vezes, na maior parte das vezes, eles estão soltos ainda. Enquanto que os nossos camponeses, por qualquer questão, as nossas lideranças dos movimentos sociais, principalmente agora, nesse período do Brasil, do golpe, eles vão para a cadeia por qualquer coisa. Né? Então, a gente tem exemplos, que são exemplos como, por exemplo, um professor ligado ao MST, professor Oswaldo, que foi retirado de dentro da sala de aula, acusado de incitar a violência, de organizar os alunos para que eles ocupem terras, o que, na realidade, é uma grande fantasia. Né? Ele apenas apresenta para esses alunos quais são os seus direitos. Então, isso é um exemplo que a gente traz da opressão no campo. Então, essa relação da organização agrária no Brasil, ela tem um reflexo muito grande na política, na economia e na organização social do nosso país. Então, é um país de grandes propriedades, né? É um país que tem uma produção alicerçada no capital estrangeiro, no direcionamento que o capital estrangeiro apresenta para os nossos produtores. E isso, na atualidade, representa um grande envenenamento da população brasileira, né? Porque esse modo de produção, ele é um modo de produção que se utiliza de insumos que são insumos banidos de diversos países da Europa, por exemplo. Então, existem diversos produtos que não são mais utilizados para a produção agropecuária em países considerados países do primeiro mundo, que são utilizados sem o menor critério aqui no Brasil. Então, a gente tem o agrário. Falar do agrário não significa falar apenas da divisão das terras, mas significa falar também do embate entre dois modelos de organização social e organização política. Então, a gente estava falando da Constituição. No caminhar de 88 para cá, por mais que a gente não tenha alterado significativamente a disposição de terras no país, não houve uma reversão com os nossos programas de reforma agrária, por exemplo, entre as menores e as maiores propriedades. Não houve uma distribuição de terras como se esperava, como é necessário, né? Mas houve, sim, a gente não pode analisar esses números friamente, não pode olhar o índice de Gini do país, que é um índice que apresenta, um índice matemático que apresenta a condição de concentração de terra no país. Esse número ele não pode ser analisado friamente, porque você não conseguiu reverter essa situação de concentração de terras no país, mas as nossas políticas públicas, elas levaram dignidade às pessoas do campo. Elas levaram a possibilidade de emancipação social dessa população, de crescimento da consciência política para a organização para a luta. Então, um exemplo que a gente traz sobre isso é a organização das mulheres rurais, né? As mulheres rurais, atualmente, elas são protagonistas no campo com relação à prática da agroecologia.
Então, nós temos um modelo de produção, que é um modelo agroecológico, que é um modelo includente, que é um modelo que trata a sociedade não apenas como um repositório de um consumidor de produtos energéticos, né? Porque a comida que é produzida pelo agronegócio, na verdade, é apenas um fornecedor de energia, não é? O MST mesmo diz, aquilo ali não é comida de verdade. Né? Comida de verdade é comida saudável, é comida produzida respeitando as diferenças no campo, é a comida que preza, é a forma de produção de alimento que preza pela dignidade da trabalhadora, do trabalhador rural. Então, isso, a emancipação das mulheres rurais, a organização das mulheres rurais no Brasil, é um grande diferencial que se tem hoje em dia. Porque, se a gente pega as mulheres rurais num período de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, por mais que nós já tivéssemos a estruturação dos movimentos sociais para a luta no campo, para a conquista do território, para a conquista das terras, as mulheres elas não faziam parte com protagonismo dentro desse cenário. E, atualmente, nós temos esse protagonismo das mulheres. Uma outra questão que nós também temos que tratar é o respeito pelos povos e comunidades tradicionais, né? Então, se você for observar o Brasil da década de 70, qual era a quantidade de terras indígenas que nós tínhamos, de fato, homologadas no país? Então, hoje, a gente tem uma quantidade de terras indígenas que passa, eu não lembro exatamente o número, me permite fazer uma consulta, mas eu acho que passa 119 milhões de hectares a quantidade de terras indígenas que são homologadas no país. Aqui são 117 milhões de hectares. E as áreas de reservas extrativistas são 5 milhões de hectares. Isso deve ser considerado quando se analisa a estrutura agrária do país. Então, a gente tem os nossos projetos de assentamento, né? A gente tem as terras indígenas, a gente tem diversas áreas coletivas de povos e comunidades tradicionais, como as áreas quilombolas. Então, tudo isso deve ser analisado no cenário de construção da democratização do agrário brasileiro, né? Então, a gente tem, como áreas de assentamentos de reforma agrária, 88 milhões de hectares foram destinados à reforma agrária. É insuficiente ainda. Obviamente que a demanda ela é muito maior, né? A organização social, a organização para a luta do acesso à terra, ela é primordial para, de fato, o desenvolvimento igualitário desse país. Porque quando hoje a luta pela terra, a luta por uma redemocratização do acesso à terra no país, porque agora, por que eu falo de redemocratização? Porque no período do golpe, eles simplesmente extinguiram todas as nossas políticas públicas. Não apenas extinguiram as políticas públicas, se houvesse um golpista aqui debatendo com a gente, ele ia dizer que eles não extinguiram, mas eles acabaram com o orçamento. Não tem como as políticas públicas elas se manterem nesse momento. Então, elas estão fadadas, de fato, à extinção, né? Quando a gente olha esse cenário, você vê realmente que o campo brasileiro, e aliado aos ataques que estão acontecendo no campo do legislativo e no judiciário, você vê que o rural brasileiro ele vive agora o caos. 2017 é o ano de maior violência no campo desde o final da década de 80, né, quando o senador Ronaldo Caiado ele era o presidente da UDR. Então, um exemplo que eu trago é quando houve o massacre de Eldorado Carajás, foi criado, 3 anos depois, ainda no governo Fernando Henrique, o Ministério da Reforma Agrária, né, o que se transformou no nosso MDA. Porque houve toda uma comoção da sociedade brasileira, houve toda uma comoção nacional e internacional, que levou com que mesmo um governo liberal criasse, dentro da estrutura do Estado brasileiro, um espaço institucional para a defesa da reforma agrária.
Atualmente, nós tivemos, nesse ano de 2017, nós tivemos mais de um massacre equivalente ao que foi o massacre de Eldorado do Carajás. E você não vê a sociedade falar sobre isso. Você não vê, as pessoas têm uma comoção momentânea, né? E, na verdade, muito dos setores da sociedade que conseguem ter uma relação com essas notícias, que se sensibilizam para esses fatos, mas você não vê, na esfera institucional do Estado brasileiro, nenhum tipo de providência para que isso não ocorra mais. Então, é muito sério, né? Porque a gente vem num processo que é um processo de extinção da democracia no campo, eu poderia dizer. O nosso povo está morrendo massacrado, né? E isso tem uma relação direta, na verdade, isso é a consequência da falta de respeito pela população brasileira, isso é o retorno no campo brasileiro da mão de ferro da oligarquia rural. Todas as nossas áreas, que foram áreas conquistadas pela luta dos movimentos sociais, elas estão sofrendo ataques do setor dos ruralistas, né? E isso sem nenhum tipo de punição. Sem nenhum tipo de punição. No estado do Pará, está se matando de prefeito a comunitário, a liderança de movimento social, parlamentares, todas as pessoas que defendem a justiça no campo, elas não duram muito por ali, não, né? É uma situação que é uma situação muito complicada. E hoje não tem para quem correr. É uma coisa horrível, é desesperador. Porque, vamos colocar um exemplo aí na cidade de Marabá, recentemente, teve um ataque a um acampamento do Movimento Sem Terra, do MST, que foi ordenado pela oligarquia rural local, com a bênção, de certa forma, dos dirigentes do Estado, que são do PSDB lá do Pará. O Pará, ele possui 10 andares de escritura em cartório para cada andar de terra no chão. Isso significa o agrário brasileiro antigo. Isso significa, isso é a cara, a grilagem de terra no Pará é a cara do que era o Brasil antes da redemocratização e, infelizmente, é a cara dos rincões do Brasil nesse momento do golpe, que é o avanço contra o acesso aos territórios, é o avanço dos golpistas, dos ruralistas, sobre as populações que necessitam dessa terra para produzir o seu próprio sustento, né? Então, isso a gente está vivendo uma situação muito ruim, a gente está vivendo uma situação muito dificultosa, porque num estado como esse, por exemplo, que tem um governo que é um governo ligado aos golpistas, para quem essa população vai reclamar? A Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional tem recebido cada denúncia e tem sido a única ponte institucional, de fato, para quem essas populações elas podem recorrer. Então, esses ataques, eles acontecem, matam diversas pessoas, né, matam diversos comunitários, lideranças, criminalizam, e nada, de fato, o governo golpista ele toma nenhuma providência para que isso pare de acontecer, ou para que as pessoas responsáveis por esse tipo de violência, que elas sejam penalizadas por isso, né? Então, a gente está falando isso para mostrar que o quê? Que a situação da divisão de terras no Brasil ela não é apenas uma questão matemática, não é uma questão de acesso a dinheiro, de acesso à terra. Ela é uma questão de poder no país. Então, infelizmente, o nosso país ele vive esse cenário agora, que tem sido muito triste, muito difícil para a organização social. O Brasil, a gente tem mais de 15, 20 movimentos sociais de luta pela terra e luta por territórios, né? Então, um dos movimentos sociais mais antigos é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que é a CONTAG. A gente tem também o MST, tem a FETRAF, que transformou a federação numa confederação, que é a COTRAF.
Tem os movimentos que são os movimentos de povos e comunidades tradicionais das águas, que é a CONFREM, que é responsável pela organização das populações que vivem nas reseques marinhas. Tem o CNS, que é o Conselho Nacional dos Extrativistas, que organiza os extrativistas do norte do país. O que são os extrativistas? Os extrativistas, eles são também agricultoras e agricultores familiares, mas que vivem da produção florestal, da produção de produtos florestais, prioritariamente produtos florestais não madeireiros. Então, são seringueiros, são castanheiros, são catadoras de coco babaçu. Toda a população do campo que trabalha com o extrativismo, que não é apenas a produção de grãos, né, que não é a produção agropecuária de cultivares anuais. O que são cultivares anuais? São plantas que a gente planta e em um ano a gente colhe. Eu não sei se fica fácil de entender para quem não é da área exatamente, né? Então, são os extrativistas. É uma grande quantidade de povos que são povos excluídos historicamente. São pessoas que nunca tiveram acesso a direitos, são pessoas que nunca tiveram acesso a recursos para a sua produção, que não tinham acesso à moradia, entre outras situações. Esse pessoal, em 2006, passou a ser reconhecido pela Lei da Agricultura Familiar. Então, de repente, de uma hora para outra, esse pessoal passa, de uma hora para outra, não, peço perdão aos companheiros, fruto de muita luta, fruto de muito embate, em 2006, nós conseguimos a Lei da Agricultura Familiar. Primeiro, o governo Lula ainda, a Lei da Agricultura Familiar, ela reconhece como categoria todos os povos e comunidades tradicionais existentes no Brasil, que fazem, junto com os camponeses, o que é toda a população brasileira, que representa esses 24%, né, de área versus os 76% dos ruralistas no Brasil. Também é público da agricultura familiar os indígenas, os quilombolas. Então, esse pessoal passou a ter direito a diversas políticas públicas que foram estruturantes para a sua vida, desde políticas públicas de acesso à moradia, como nós tivemos modalidades do Minha Casa Minha Vida que foram específicas para os povos e comunidades tradicionais, para a agricultura familiar. A gente tem exemplos de adaptação do Minha Casa Minha Vida para os pescadores, por exemplo, para o seu modo de produção. Estávamos caminhando para a adaptação para os povos da floresta, porque quando a gente vai pensar em áreas muito distantes do norte do país, não tem cabimento carregar horrores de material para essas áreas, se você tem madeira para construir as casas e beneficiada por esses próprios comunitários. Então, todo esse pessoal estava adquirindo, porque a lei, imediatamente, ela não dá acesso aos recursos governamentais, né? Então, a gente fez a lei. Com a lei existia a possibilidade da conquista desses recursos dentro do governo federal. E isso sempre foi uma luta dos movimentos sociais, que nos governos do PT tinham toda a abertura e agiam em parceria com os nossos gestores, formulando essas políticas públicas da melhor forma possível para se adequar à realidade do campo. Um exemplo que a gente traz com relação a isso é os 88 milhões de hectares dos projetos de assentamento que existem no Brasil não são uma coisa única, né? Os assentamentos, eles têm diversas modalidades, diferentes modalidades que são adaptadas para as regiões brasileiras e para o tipo de vida e produção daquelas pessoas que vão ser assentadas ali. Então, a gente tem os modelos tradicionais, que é o que é chamado de projeto de assentamento. A gente tem o projeto de assentamento agroextrativista, que é o PAI. Então, o projeto de assentamento agroextrativista, ele tem uma forma de organização que difere totalmente do projeto de assentamento tradicional. Ele é um projeto florestal, praticamente organizado na região norte do país. É um projeto que se assemelha muito às RESECs, as reservas extrativistas, mas as reservas extrativistas são unidades de conservação. Na prática, não tem diferença nenhuma lá na vida do pessoal no chão, né?
tem diferença para a gente na organização, na normatização das políticas públicas, e as reservas extrativistas eram tratadas em um órgão de governo e os projetos agroextrativistas dentro do INCRA. Uma outra modalidade que a gente tem também são os projetos de assentamento florestal. Então, toda essa diversidade do campo brasileiro, no nosso governo, ela era tratada, e era tratada com respeito, né? Obviamente que com todas as dificuldades, quem me vê falando pensa que era um mar de rosas, né? Não, obviamente que não era um mar de rosas, houve muito embate, houve muita dificuldade. Nossa turma, durante os nossos governos, fizeram ocupações, nós tivemos as nossas jornadas de luta, que traziam as reivindicações dos diferentes movimentos sociais para o governo federal, mas isso tudo era tratado no respeito, na parceria, no reconhecimento da legitimidade desse povo do campo, de todos os segmentos do rural brasileiro. Então, o nosso rural, ele é um rural que apresenta uma diversidade social, que é equivalente à nossa diversidade biológica. Então, os nossos povos e comunidades tradicionais, eles representam uma diversidade cultural que é absurda. Tanto que a gente teve que fazer recentemente, tivemos que fazer no país, uma lei para garantir o direito ao conhecimento tradicional. Porque muitas empresas farmacêuticas, entre outros, iam conviver no meio da nossa turma ali, para ver, olha, então eles usam tal casca para fazer esse remedinho aqui. Iam lá e faziam o estudo disso, descobria uma molécula, um composto, e começava a fazer um remédio, ganhava fortunas, e nada disso era revertido para o nosso povo do campo. Atualmente, a gente já tem uma lei que respalda os povos e comunidades tradicionais, os povos do campo, no acesso ao seu conhecimento, né? Então, a diversidade do rural brasileiro, ela se representa em toda essa diversidade social e essa diversidade cultural. E isso tudo numa menor parte do território. A maior parte do território, infelizmente, ela ainda é ocupada por essas grandes propriedades, que têm essa forma de produção deletéria, que tem essa forma de produção opressiva que a gente apresentou aqui. Né? Então, você imagina, tendo a menor parte do território com toda essa diversidade e essa maior parte do território com esse pessoal que representa a bancada ruralista, que representa os golpistas. Né? Então, a luta social, por conta disso, ela é muito grande. Né? Ela é uma luta muito grande. Existe, no Brasil, a gente pode dizer que a vida no campo, ela nunca foi pacífica. Quando a gente vai olhar a história do Brasil, você vê que é uma história de luta. É uma história de luta pela democratização desse agrário. É uma história de luta pela democratização desse rural, pelo acesso desse rural. E a gente chega num momento agora onde a organização para a luta ela é muito importante. Tenho dito que agora é a hora da gente parar, olhar, fazer uma tabelinha com tudo que a gente tem de quais são os nossos parceiros, né? Quem são os nossos parceiros, aonde estão as nossas potencialidades. E se organizar, porque o período que vem à frente, ele pode ser um período de muita dureza. Ele já está sendo um período de muita dureza, está sendo um período de diversos ataques, e a gente podia citar 2 ataques que foram ataques ferozes. Um foi a CPI da FUNAI e do INCRA. Então, ao longo dos nossos governos, nós tivemos tentativas de CPI contra o INCRA e contra o MST diversas vezes, e a última CPI que ocorreu da FUNAI e do INCRA, ela criminalizou povos quilombolas, ela criminalizou lideranças rurais, criminalizou os nossos gestores, desde procuradores federais que defendem a justiça, de fato, que defendem a dignidade do povo, até os comunitários, inclusive até o presidente do CIMI, que é um bispo, por coisas absurdas. Então, coisas como uma antropóloga foi encaminhada para indiciamento
porque pegaram e entraram na página dela do Facebook e verificaram na página dela do Facebook que ela defende os povos e comunidades tradicionais, que ela defende os quilombolas. Então, a partir daí, eles justificaram que o laudo antropológico que essa profissional, uma doutora, né, pela Federal do Rio de Janeiro, que o laudo que ela fez não tem idoneidade, porque ela é uma militante da causa quilombola. Então, assim, eles se utilizaram de ferramentas que são ferramentas fantasiosas, eles se utilizaram de argumentos que são argumentos absurdos para encaminhar para indiciamento diversas pessoas que são pessoas idôneas, que buscam nada mais, nada menos do que trabalhar e contribuir pela dignidade do povo no campo brasileiro. Só isso e mais nada. E são grileiros, né? A bancada ruralista, se você for olhar, a maior parte das terras, porque o Brasil ele não tem, de fato, a discriminatória de terras do território brasileiro. O que significa isso? Discriminatória de terras do território brasileiro. É dizer o que é público e o que é privado. Então, o que é área pública no Brasil? Né? Tem diversos estados que não sabem o que é, de fato, área pública no Brasil. E o que é área privada? Então, quando a gente não sabe o que é público e o que é privado, os grileiros eles se aproveitam disso de forma absurda, avançam sobre as áreas públicas, e nesse avanço sobre as áreas públicas, eles querem simplesmente dominar toda a população que possa existir sobre aquele território. E dominar, não apenas dominar mesmo, eliminar se for o caso. Né? Eliminar, muitas vezes, se for o caso. E essa CPI da FUNAI e do INCRA, ela foi nefasta nesse sentido. Uma outra, e aí agora, o ataque legislativo que nós tivemos recentemente, ainda no ano de 2017, foi a medida provisória 759, que se transformou na lei, eu vou olhar aqui o número, porque eu não sei o número da lei de cor. Só um minutinho, por favor. A Lei 13.465, porque a gente passou mais de 6 meses citando o MP 759 e a lei ela é recente, eu não me lembrava de cor o número da lei. Então, essa Lei 13.465, ela dá a possibilidade de regularizar áreas griladas. Então, isso é a maior contra-reforma agrária que já aconteceu no nosso país. Ela vai contra todos os princípios de democratização do campo no Brasil. Essa lei ela está ameaçando todo o processo de conquistas que ocorreu nos últimos 20 anos no nosso país, com relação ao acesso à terra e ao acesso a territórios. Né? É uma lei extremamente nefasta. Então, isso, inclusive, o INCRA, atualmente, o INCRA na mão dos golpistas, ele não está trabalhando mais para realizar a reforma agrária. Ele está trabalhando para que, através dessa lei, ele possa estar emancipando assentamentos de reforma agrária e liberando essas áreas de assentamentos de reforma agrária para o mercado financeiro. Porque, hoje em dia, o que eles querem, o que o mercado financeiro, o que o mercado de terras mais deseja é pegar as áreas de reforma agrária, né, e regularizar essas áreas de reforma agrária e oferecer isso ao mercado de terras por um valor extremamente inferior ao valor que é o valor de fato dessas áreas. Então, a gente vive uma situação que é uma situação muito precária sobre o ataque da situação fundiária no país, sobre as nossas conquistas, que foram essas conquistas que levaram, que trouxeram dignidade para esse povo excluído, né? Que trouxeram dignidade para o nosso povo oprimido no nosso país. Então, infelizmente, a gente está vivendo uma situação muito complicada. Você me permite fazer uma pergunta agora? Eu acho que seria interessante a gente deixar um pouco mais claro essa ligação das capitanias hereditárias distribuídas a algumas famílias, né? E o quanto isso ainda está ligado
por representantes agora no nosso Congresso Nacional. E estiveram, durante todos esses séculos, estiveram sempre à frente do comando do país, ou à frente, ou na retaguarda. Podia até, você às vezes não identificava exatamente um nome de uma família, mas com certeza aquela família tinha, porque toda uma dinastia, né? É o proprietário de terra, é o juiz de direito, é o comando de toda a estrutura, todo o Estado brasileiro e toda a estrutura que está à volta. Como é que a gente poderia identificar isso nos dias de hoje? Por exemplo, você estava, inclusive, comentando antes a questão do próprio Bonifácio Andrade e tantas outras famílias que a gente sabe que vêm, em geral, a gente sabe muito mais, as que vêm do Nordeste e tudo mais, e que continuam comandando toda a estrutura de Estado. Como é que a gente identifica isso? Dá para fazer um exercício, que é um exercício, se a gente começa de trás para frente, fica mais fácil. Porque as famílias que receberam as capitanias hereditárias no Brasil, elas não chegam a 200 famílias, certo? Então, se a gente pegar os nomes dessas famílias e a gente verificar com os nomes de quem ocupa as cadeiras no Congresso Nacional hoje em dia, facilmente você consegue ticar, né? Então, sem adjetivar, a gente pode apresentar já aqui 2 nomes de forma muito fácil. 2 nomes conhecidos. Como o parlamentar, o deputado Bonifácio Andrade, ele agora está muito em evidência, ele é uma pessoa fácil da gente fazer essa relação, porque o antepassado dele é um antepassado que consta dos livros de história, né? Como um dos principais aconselhadores do imperador brasileiro, de Dom Pedro, certo? Então, a gente vai lá e olha que o antepassado dele era um dos principais aconselhadores da coroa portuguesa no Brasil. E, hoje em dia, foi feita toda uma manobra para que ele permaneça como relator na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da segunda denúncia do Temer que chega no Congresso. Relação mais direta sobre o poder econômico e o poder político no país, eu acho que fica difícil da gente fazer, né? Então, você vê que essas pessoas, elas nunca souberam o que é trabalhar pela dignidade do povo, nunca souberam o que é ser do povo. Vem dessa cadeia exploratória, desde a época do Brasil colônia até aqui. Um outro que a gente pode citar também, sem adjetivar de fato, mas que, e eu também não posso afirmar, não sei se remonta para mais de 100, 200 anos no Brasil, mas que a gente sabe que são uma das famílias dominantes de longa data, é o senador Collor de Mello. Então, por exemplo, o senador Collor de Mello, ele foi, e aí a gente pode fazer até uma relaçãozinha com um episódio recente do Senado. O senador Collor de Mello, ele é neto de um senador da República, que, com certeza absoluta, foi senador da República há mais de 70 anos. Né? Inclusive, o avô dele matou uma pessoa dentro do Senado brasileiro e não teve o seu mandato de senador cassado. Isso foi um exemplo que nós utilizamos quando as nossas senadoras ocuparam a mesa do Senado, porque, pelo fato delas terem ocupado a mesa do Senado, elas foram encaminhadas para a Comissão de Ética. E, quando a gente vai olhar o processo que esse senhor sofreu lá atrás, ele matou uma pessoa dentro do Senado e ele não teve o seu mandato cassado. Então, a gente vê que é realmente quem manda e quem sofre as penalidades dentro da política brasileira, né? Agora, esse exercício é muito fácil. Se você pegar as famílias, se a gente for no livro de história e pegar quem são as famílias das capitanias hereditárias e fizer uma tabelinha do outro lado, tipo, ligue o nome com as famílias que ocupam o poder político e econômico do Brasil, com certeza absoluta, obviamente que algumas famílias devem ter mudado de sobrenome, os sobrenomes eles vão se alterando ao longo desse tempo,
mas com certeza absoluta você vai encontrar uma boa parte das famílias das capitanias hereditárias ainda representadas no Congresso Nacional, ainda como famílias que são do poder agrário no Brasil. Muito obrigada. Eu queria fazer uma outra questão, que era assim, como se não bastasse, não é só não bastasse, mas toda atitude de terror que foi posta nos últimos tempos, com o assassinato de agricultores familiares, com o assassinato de pessoas que lutam pela terra, ou simplesmente agricultores familiares, isso já é um terror, mas eu acho que toda a política social para o campo que foi eliminada vai trazer um reflexo muito grande para as cidades, mesmo para aqueles que não estão no campo, por conta da eliminação do PRONAF, por conta de liberação quase que total de uso de agrotóxicos e tudo mais. Como é que o sujeito urbano, a população que está nas cidades, como é que ela vai sentir? Que tipo de consequências nós ainda podemos esperar por todo esse assinte que está sendo feito em cima da questão do campo? Tá, então, a gente pode dividir isso em alguns setores. Então, vamos pensar primeiro na questão da água, né? Então, os ruralistas, eles definitivamente não querem trabalhar a sustentabilidade no campo. Isso tem uma consequência direta na água que sai da torneira do cidadão urbano, porque são as áreas de preservação permanente, são as áreas florestadas do rural que fazem com que a gente possa ter água de qualidade saindo da nossa torneira. Então, a água que sai, primeiro, propriedade rural mal cuidada gera turbidez na água, gera carreamento de terra, de solo para a água. Qual é a consequência disso para a cidade? A consequência é que o tratamento de água fica mais caro, porque a água que vai para a estação de tratamento é uma água que é mais suja, é uma água que tem turbidez. Turbidez é igual terra na água, né? Então, isso é uma das coisas. Ainda pensando na água, no Brasil, a gente analisa poucos parâmetros com relação à qualidade de água. Então, a gente deve estar tomando várias substâncias químicas na água que a gente não tem a menor ideia. Eu costumo brincar com os meus amigos, dizer que qualquer dia a gente vai acordar e você tem um olho piscando no meio da testa. Vai olhar no espelho, vai escovar o dente, você vai ver que você tem um olhinho que saiu no meio da sua testa. De tanta coisa química que a gente ingere que não sabe o que é. Então, essa é uma consequência imediata e muito fácil de se compreender, né? A outra situação, foi bom você ter falado da limitação para a cidade, dos agrotóxicos. A gente tem no Brasil a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biodiversidade, que avalia e aprova ou desaprova as substâncias químicas utilizadas na agricultura, e não só isso também, mas também os cultivares. As empresas de semente é o segundo maior conglomerado empresarial do planeta. E elas estão reduzindo a nossa biodiversidade de cultivares de uma forma que daqui a pouco vai se ter 4 ou 5 grãos produzidos no país. Então, a alimentação que chega à mesa, se depender dos ruralistas, com a eliminação das possibilidades de crédito, com as possibilidades de recurso para a produção dos alimentos pela agricultura familiar, os alimentos que a cidade vai consumir são alimentos contaminados, com altíssimo grau de contaminação pelos agrotóxicos, são alimentos padronizados, ou seja, você não vai mais... o milho transgênico, hoje em dia, ele é o milho que existe... É muito difícil conseguir encontrar milho não transgênico para se plantar. Então, o agricultor ele vai buscar a semente de milho para produzir, ele não encontra o milho não transgênico, só encontra o milho transgênico. Qual é a consequência disso para a cidade? As pessoas só vão poder comer milho transgênico, né? Com relação aos agrotóxicos, diversos alimentos, hoje em dia,
que são analisados, produzidos de forma convencional, tem uma quantidade de resíduo absurda de agrotóxicos. A gente consome esses agrotóxicos, não tem problema? Lógico que tem problema. Isso tem um potencial cancerígeno altíssimo. Então, o câncer está matando loucamente. E a alimentação é um dos fatores que leva as pessoas a adquirirem esses diferentes tipos de câncer, né? E, inclusive, até me lembrei, esses dias teve um lançamento de um profissional da área rural que dizia assim: o agrotóxicos faz bem para a sua vida, consuma agrotóxicos, né? E aquele menino, aquele japonesinho do MBL, tirando fotinho do lado com essa coisa. Eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça, porque a quantidade de diferentes tipos de câncer que vem aparecendo nas pessoas por conta da questão da alimentação, e é muito grande a onda na população urbana de consumo de alimento saudável, né? A gente vê muitas pessoas hoje em dia, tem até esse movimento de agricultura urbana que as pessoas estão fazendo, existem movimentos de cooperativas de consumo, que os consumidores se unem para estar indo para fazer a manutenção financeira de agricultores familiares. Tem uma coisa que se chama CSA, que são cooperativas que sustentam agricultores. Então, esse CSA são pessoas que se juntam na cidade, e 10 pessoas, mais ou menos, 10 famílias, e pagam uma quantidade para um agricultor produzir de forma agroecológica, de forma orgânica, para que aquelas pessoas possam ter alimentos saudáveis. Então, a consequência direta é você ter uma menor oferta de alimentos saudáveis para o povo da cidade comer. Então, você afeta a água, o acesso à água, você afeta o acesso aos alimentos saudáveis, você afeta a possibilidade de diversidade na mesa da população brasileira, né? Então, existe uma infinidade de consequências para a cidade com o sofrimento, com esse corte, com o golpe. As consequências do golpe para a população rural, elas têm um reflexo direto na população urbana brasileira. Perfeito. Agora, nós estamos caminhando para o final e eu gostaria agora de saber um pouco o que a Comissão Agrária Nacional do Partido dos Trabalhadores tem se articulado ou tem se preocupado mais. Qual é o foco que está agora na Comissão Agrária? Tá. Então, nós temos a Secretaria Agrária Nacional do Partido dos Trabalhadores e nós temos as secretarias estaduais, né, as secretarias agrárias estaduais. Recentemente, nós nos organizamos para ter os nossos encontros agrários, né, das secretarias agrárias dos estados do PT. Então, a maior parte dos nossos coletivos fizeram seus encontros estaduais no dia 23 de setembro e alguns fizeram esses encontros agora no dia 8. Nós temos 22 estados organizados, isso nos deixa muito felizes. Queria mandar um abraço para o atual secretário agrário do PT, que é o nosso deputado do Rio Grande do Sul, deputado Elvino Bongás, e o nosso futuro secretário agrário, porque para o Encontro Nacional nós temos apenas uma candidatura com chapa única, nós nos unificamos no entorno da nossa pauta, entendendo que a nossa unidade é o que vai nos levar ao avanço contra o golpe no campo, né? Que nossos problemas são muito sérios nesse momento para a gente ficar disputando dentro do partido. Então, o nosso próximo secretário agrário vai ser o deputado Patrus Ananias, que foi o último ministro do Desenvolvimento Agrário do MDA, né? Nosso querido Patrus Ananias. E a Secretaria Agrária, a gente tem um plano para um plano de organização para os próximos 4 anos. Que é trabalhar a formação continuada dos nossos estados, trabalhar a formação técnica e a formação política. A formação técnica indicando quais são os espaços possíveis, né, que se organizam no campo da esquerda para a formação dos nossos jovens, dos extensionistas, das nossas mulheres e dos nossos homens que militam no campo brasileiro, os agricultores, as agricultoras, os assentados, as assentadas,
nós estamos nos organizando para que a secretaria atue de forma territorial, para que não fique só aquela coisa, na sede, na capital do Estado tem a Secretaria Agrária, na sede do PT, e o pessoal do interior só fica sabendo. Não, então a ideia é ter organização por territórios, organização por temas, e logo após agora o Encontro Nacional, nós vamos estar fazendo um planejamento de funcionamento da Secretaria Agrária para os próximos 4 anos. É importante dizer que nossa organização ela ocorre em parceria com todos os movimentos sociais do campo unitário. Então, os movimentos sociais de luta pela terra no Brasil, o MST, a CONTAG, a FETRAF, todos os movimentos que se organizam, movimentos brasileiros que se organizam dentro da Via Campesina, porque a Via Campesina ela é um movimento internacional, não é um movimento que ocorre apenas aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos diversos movimentos sociais que fazem parte da Via Campesina, como o MST, o MPA, que é o movimento dos pequenos agricultores. Então, nós nos organizamos de forma orgânica com eles, apresentamos a nossa pauta. Uma coisa muito importante também, que eu faço questão absoluta de dizer, é que, dentro da Secretaria Agrária, a pessoa ela não é só o representante do MST, ele é o petista do MST, porque a gente tem o hábito de dizer, tal fulano é a pessoa do MST, tal pessoa é a pessoa da CONTAG, né? Tal pessoa é a pessoa da FETRAF. E a gente esquece que essas pessoas têm o mesmo número de filiação que a gente também. Então, são petistas dos movimentos sociais. Os que não são filiados constroem o PT, constroem o campo petista junto com a gente. A nossa pauta é construída de forma orgânica com esses movimentos. Nós fazemos uma vez por mês, nós fazemos uma atividade no Diretório Nacional lá em Brasília, que tem uma atividade com uma pauta organizada com esses movimentos anteriormente. Essa atividade ela é transmitida pelo Facebook da Secretaria Agrária Nacional para todo mundo poder assistir, e quem tem voz na reunião, nas atividades, participa via Hangout, porque a gente não tem possibilidade de todo mês levar o pessoal para Brasília ou fazer as atividades fora lá do Estado. Estamos pensando em diversas outras possibilidades, como propor para o pessoal aqui da Fundação um curso específico na nossa área, né, para a nossa militância, um curso específico voltado para o rural de formação. Então, acho que vai ter muita novidade por aí, e a gente está muito animado com a vida da Secretaria Agrária para o próximo período. Mandar um abraço para todas as pessoas, e acho que também gostaria muito de dizer que 2 estados nós elegemos 2 mulheres rurais como secretárias. No Ceará, foi uma mulher jovem da Federação dos Trabalhadores, lá do Ceará. E em Minas Gerais, foi uma mulher quilombola. Então, no Ceará é a Rosa, que faz parte da FETRAS, e em Minas Gerais é a Maria, que ela é quilombola da CONAC e da FETAENG, lá em Minas Gerais também. Então, isso, para mim, representa realmente um avanço, né, da nossa organização social, porque o espaço rural, o espaço de militância rural, ele sempre foi um espaço prioritariamente masculino, para não dizer machista também. E agora a gente tem 2 mulheres secretárias de 2 estados, que são estados bem importantes, né? Então, mandar um abraço para todo mundo, que eu acho que o pessoal, não sei se está todo mundo assistindo, mas mandar um abraço para o pessoal e agradecer a vocês, Regina. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós aqui temos que agradecer muito a sua participação, a sua vinda de Brasília aqui, para fazer essas colocações fundamentais para a gente ampliar a nossa compreensão do nosso país e de toda a complexidade política atual do nosso país, e reforçar a vontade de luta de cada um. Muito obrigada. Nós queremos agora convidar a todos, vamos divulgar qual será a próxima data, mas o próximo curso temático será a superação da fome no Brasil e os retrocessos pós-golpe. E isso, infelizmente, terá muitas mais notícias, tanto quanto agora. Agradeço a Escola Nacional de Formação, agradece muito todos os que conectaram a nós. Boa noite.